Olá, meu povo, olá, exército de Nossa Senhora, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você está assistindo, seja muito bem-vindo, fique comigo. Eu sou Jonailton Pedrosa, missionário do Senhor, e este ainda é o nosso Bom Dia Espírito Santo. Meus amados, hoje, dia de São José de Cupertino, sábado, 18 de setembro, dia consagradíssimo a Nossa Senhora. Nos refugiemos sob o seu manto, nos coloquemos sob o seu cuidado, a sua intercessão. Em qualquer dificuldade da vida, busque Nossa Senhora, fale com ela, porque a mãe tem livre acesso ao filho. Pede à mãe que o filho atende. Querido povo de Deus, eu espero que você esteja bem, exército, que a sua saúde esteja bem, que o seu psicológico, que você celebre a vida a cada segundo, que a oração te faça elevar-se a Deus sempre. Queridos, dia de São José de Cupertino, e nesse momento eu quero refletir com você o Salmo 99, é o Salmo da liturgia de hoje, sábado ainda, 24º domingo do tempo comum, amanhã, 25º, mas ainda estamos no sábado. Pegue a sua Bíblia no Salmo 99, pegue a sua Bíblia no Salmo 99 e vamos meditar. E meditar a vida deste santo extraordinário, que com a sua pobreza enriqueceu a igreja. Meus amados, São José de Cupertino. Alguém uma vez me disse, e eu li nos livros do grande professor Felipe Aquino, e do meu professor da Academia Francesa, né? Daniel Hopes, grande Daniel Hopes, que a melhor forma de estudarmos a história da igreja, uma das melhores formas, é a vida dos santos. É estudarmos, mergulharmos na vida dos santos, porque eles nos impactarão para uma vida de santidade, para uma vida em Deus, para uma vida no Senhor, na oração, vale a pena. Então vamos estudar e refletir um pouquinho a vida deste santo, São José de Cupertino, cheio de limitações, mas profundo na intimidade em Deus. Amados, pegue a sua Bíblia, Salmo 99, diz o seguinte: aclamai a Yahvé terra inteira, servi a Yahvé com alegria, ide a Ele com gritos jubilosos. Escute, virando a página, sabei que Yahvé é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor pelos seus átrios, celebrai-o, bendizei o seu santo nome, o seu nome. Sim, porque Yahvé é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Meus amados, o santo de hoje, quando rezava, quando estava na missa, quando meditava os salmos, ele entrava em êxtase. O que significa isso, Jonailton? A alma se desliga deste mundo. A alma está em Deus. A alma contempla o divino, a profunda intimidade com o Senhor. Alguns confrades de São José Cupertino testemunhavam que mais de 70 vezes ele entrou em êxtase na hora da missa em oração. Queridos, o santo de hoje, São José de Cupertino, nasceu no reino de Nápoles, na Itália. Veja, no início do século 17. Ele nasceu em 17 de junho de 1603, no reino de Nápoles, portanto na Itália. De uma família muito pobre, queridos. Cupertino é um vilarejo. Era um vilarejo na Itália e em Nápoles. E esse menino nasceu pobre. O pai era carregado de dívidas, certo? E
quando a mãe ficou grávida dele, o pai morre. O pai morreu. E o reino tomou a sua casa. As dívidas, né? O pai tinha muitas dívidas. Tomaram a casa de São José de Cupertino. E até os poucos móveis que tinham, tomaram também. E São José de Cupertino, quando nasceu, se assemelhou muito a Jesus Cristo, porque foi colocado num coxo, numa manjedoura. Tão grande era a pobreza de São José que ele nasceu nessa situação. E foi colocado num coxinho também, São José de Cupertino. Queridos, São José, portanto, Giuseppe, na Itália, no italiano, ele tinha que pagar a dívida do pai. O pai morreu, mas tinha que pagar a dívida. A mãe era muito forte de São José, mães, lindas mães. E ensinou muito o filho para que ele tivesse uma cultura religiosa, um coração religioso. E ensinou o filho contando a história dos santos. Conte a história dos santos para os seus filhos. Fale dos santos para os seus filhos. Coloque-os no colo e fale dos santos. Mas você precisa conhecer a vida dos santos. Faça seus filhos se apaixonarem pela igreja através dos santos. Ajude-os assim. Porque senão essa cultura podre, porca e pobre, no pior dos sentidos, tomará o coração dos seus filhos. Porque a música hoje é péssima, o cinema é péssimo. Tudo nos faz morrer espiritualmente. Nós precisamos buscar o refúgio dos santos. Só que São José, minha gente, tinha uma deficiência tão grande de aprender. Sofreu tanto bullying esse menino. Era até desajeitado, certo? Desajeitado. Mangavam dele. Mangar no Nordeste riam dele. Riam de São José. Sofreu muito bullying na linguagem de hoje. Né? São José de Cupertino. Sofria, tadinho, porque não aprendia a ler, não guardava as coisas. Né? Ele é padroeiro dos estudantes em dificuldade. Eu peço hoje a intercessão de São José de Cupertino para os nossos estudos, para a nossa transmissão da palavra de Deus, porque somos também muito limitados. Né? Tem tantos canais de pessoas maravilhosas e inteligentes. E você escolheu me assistir e me acompanhar e rezar por mim. Deixa o seu like, o seu comentário, por favor. E São José, impactado com a história de São Francisco, ele quis ser religioso. Pressionado pelas dívidas do pai, aí foi que ele desejou a vida religiosa. Bateu a porta do convento dos conventuais. Lá tinha 2 tios, freis, 2 tios, mas ele não foi aceito porque ele não decorava nada, não aprendia nada, tadinho, extremamente limitado. Não foi aceito no convento, não foi aceito. Bateu na porta dos capuchinhos. Primeiro foi dos menores, na verdade, dos conventuais, né? Conventuais, foi isso mesmo que eu falei. Depois ele bateu na porta dos capuchinhos, família franciscana, tá? São 3 ramos e muitos outros. Oficiais são os conventuais, os capuchinhos e os menores hoje. Eu tenho muitos amigos com capuchinhos, menores. Que Deus abençoe a família franciscana. Queridos, São José bateu na porta dos capuchinhos. Foi aceito, graças a Deus. Mas logo foi dispensado, porque tadinho não aprendia os ofícios. Muito estressado por isso, preocupado, quebrava a louça, atrapalhado demais, foi dispensado, porque não servia, era inútil, São José. E foi dispensado, foi o maior sofrimento dele, porque lhe arrancaram o hábito. Parece com a história de alguém, tiraram o hábito do religioso. Mas ele era devotíssimo de Nossa Senhora. A graça supera a dificuldade da natureza humana. A graça de Deus nos dá a fecundidade. E São José, meus amados, vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas você fique até o final. Coragem,
Deixa o seu like. Já deixou o like, o joia? Faça isso. Deixa o like. Meus amados, ele foi mandado embora, coitadinho. Voltou para a família. Era muito humilhado na família, muito rejeitado. Nosso santo de hoje sofreu muito, amados. Sofreu muito, São José de Cupertino. Ele foi admitido nos Capuchinhos em 1620, viu? Depois, minha gente, voltou para Cupertino e num convento dos conventuais, que não foi aceito pela primeira vez, ele pediu para cuidar da mula, de uma mula, para servir no estábulo, e foi aceito. E vendo a humildade daquele menino, os frades vendo a humildade do menino, vida de oração, a humildade, a simplicidade, cuidando dos cavalos, minha gente, limpando os coxos, o admitiram na vida religiosa. E ele pôde entrar nos conventuais. A dificuldade era tão grande, gente, porque como ser admitido para a vida sacerdotal se ele não aprendia nada, minha gente? E você sabe que o padre tem que estudar filosofia e teologia. Eu estudei filosofia e teologia, sofri muito. Sou filho de pessoas humildes também, com as dificuldades do ensino. São José com certeza teve dificuldade, porque a família é muito pobre também, minha gente. E como ser admitido? Naquela época, no século XVII, tinha que ser entrevistado pelo bispo, para ver se tinha condição de ser padre, minha gente. O que é que acontece? Ele era um devotíssimo de Nossa Senhora. Está aqui a Mãe do Céu. E a Mãe do Céu o ajudou. Quando ele foi entrevistado, fazia a prova para o diaconato, para ser ordenado diácono, ele se recomendou a Nossa Senhora. Sempre ela, né? Sempre ela. Se recomendou a Nossa Senhora e na entrevista, o único salmo, versículo bíblico que ele sabia, ele falou muito bem. Foi admitido e foi ordenado diácono. Mas e agora para ser padre? Tinha que passar por a entrevista com o bispo pelo exame. Também no dia do exame se recomendou a Nossa Senhora. Coitado. Chamava o padre analfabeto, mas íntimo de Deus. Os milagres eram abundantes. Gente, no dia do exame, os primeiros entrevistados pelo bispo foram tão extraordinários nas respostas, que o bispo disse não, ficou tão admirada, ordena todos. E entre os todos estava São José de Cupertino. Ele nem foi examinado. Nossa Senhora, mais uma vez, cuidou deste menino. E ele foi ordenado sacerdote, viu? Foi ordenado em 28 de março de 1628. Foi ordenado o nosso menino, São José de Cupertino. Gente, o jejum era tão extremo que ele comia 2 vezes só alimentos físicos por semana. E ainda colocava ervas amargas. Viveu esse jejum assim durante 35 anos. Aonde ele chegava era requisitado os milagres, as curas prodigiosas, a vida de oração tremenda diante de Deus. Gente, se eu tenho dificuldade de estudar, pelo menos eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar o Senhor. Mas o extraordinário de Deus, os dons místicos, a sabedoria do alto era tão grande na vida de São José. Quando ele foi padre, reis, bispos, autoridades iam até ele para se confessar, para buscar discernimento espiritual. O povo recorria a ele logo no convento. Só que os invejosos têm em todo o canto. Denunciaram a Inquisição de Nápoles, dizendo que São José tinha ritos de bruxaria. Tudo aquilo que ele fazia era bruxaria. Que coisa triste, que tristeza. Ele foi transferido de convento, a Inquisição estudou isso tudo, né, para saber se era verdade. Pesquisaram tudo, investigaram, é a palavra melhor. E São José de Cupertino foi inocentado. A humildade dele e a simplicidade dele era dom de Deus, minha gente. Depois ele foi transferido para Ósio. E lá
Ele disse o dia que morreria. São José de Cupertino disse em Ósio: aqui será meu lugar de repouso. Logo que ele foi transferido, quando saiu dessa situação de perseguição, ele foi transferido para Ósio em 18 de setembro, no dia de hoje, de 1663, aos 60 anos, São José de Cupertino subiu ao céu. Perseguido, maltratado, rejeitado, pobrezinho, nasceu numa manjedoura, subiu ao céu. Ele foi declarado beato em 1753 pelo Papa Bento XIV e foi canonizado, proclamado santo da Santa Igreja Católica em 1767 pelo Papa Clemente XIII. São José de Cupertino, amados, ele interceda por nós, exército. Interceda por você na sua vida, nas suas dificuldades, nos seus medos. Católicos, nas superações que precisamos na vida, no estudo, no matrimônio, nos sonhos, nos afazeres. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu conheço as minhas. Se recomende à graça de Deus. Se recomende a São José de Cupertino. Ame a igreja. É um século difícil, tá? De muito iluminismo, de muita filosofia pagã, mas nós temos um José de Cupertino. Burrinho para este mundo, mas extremamente iluminado por Deus. Exército, hoje é sábado, dia consagrado a Nossa Senhora. Que ela interceda por nós, pelos estudantes, por esta missão, e me faça superar as minhas falhas, os meus erros, e nos dê a graça de amar o Senhor sobre todas as coisas. Deixe o seu comentário. Diga assim: São José de Cupertino, interceda por mim. São José, o Senhor sabe das minhas necessidades, interceda por mim. Interceda pela minha família, pelos meus filhos. São José de Cupertino, interceda. Coloque muitos comentários. Vamos comentar, minha gente. Esses vídeos precisam chegar a 100 visualizações, pelo menos. Compartilhe, comente. Mais de 30 comentários a gente precisa diariamente, para que a evangelização chegue a todos os corações. Oração de São José de Cupertino. Ó Deus, que destes a São José de Cupertino a tua graça, que supera toda deficiência. Dai também a nós a graça de superarmos nossas limitações físicas, psíquicas, mentais e espirituais. Pedimos a vossa ajuda, especialmente nos estudos e nas provas, para que possamos servir-vos melhor nesta vida, para a tua glória, e para que alcancemos a vida celestial junto de ti, fonte de toda vida, verdade e graça. Amém. São José de Cupertino, rogai por nós. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós temos um Deus que cuida de nós. Levanta-te, exército de Nossa Senhora. Não esqueça de deixar o seu like, por favor.